Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Quero agradecer a oportunidade. Tá, irmã Shirley? Transmite o meu agradecimento por essa oportunidade de estar aqui falando à igreja acerca da palavra de Deus. O culto hoje você já poderia sair, né? Já louvamos e cada louvor uma mensagem. Teve um cântico que me derrubou espiritualmente, vamos dizer assim, em termos de você ficar totalmente constrangido pelo amor de Deus. Vai valer a pena, meu irmão, vai ou não vai? Suas lutas, suas guerras, sua abnegação a si mesmo, abrir mão de muita coisa para viver e pertencer a um reino, que é um reino de paz, um reino de justiça, um reino de misericórdia. Vai valer a pena sim. Essa música eu acho muito bonita e fala profundamente ao meu coração. Eu gostaria que colocasse ali a imagem. Eu não preparei nem slide por conta do meu corre-corre natural a pastores, né? Eita, que isso, pastor? Para de heresia. The Big Game of Thrones. Quem conquistará o seu reino? Você pode abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 e 14. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, você que não deu tempo ainda de abrir a palavra, porque, de certa forma, o tempo corre muito. Assim diz o texto de Paulo aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Você pode ler comigo? Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que o Senhor possa estar aplicando essa palavra aos nossos corações, amém? Na realidade, foi apenas um pretexto a questão do tema aqui. Não estarei aqui tratando da série. Na realidade, essa série, quem já assistiu, pode constatar uma briga entre reinos, 7 reinos tentando conquistar um, mas no meio disso tudo, você vê algumas alianças sendo feitas, muitas guerras, muitos conflitos, muita desumanidade, muita promiscuidade, muita traição. Eu quero dizer, não deixe seu filho ver essa série, tá? Seu filhinho, não deixe ele assistir a série não, que não presta não. Brincadeira. Mas a realidade, eu quero dizer que falando de trono, falando de reinos, existem 2 reinos. E você tem um trono em si. Existe o reino do Senhor Jesus Cristo, aqui chamado o reino do Filho do seu amor. Portanto, nós podemos traduzir que esse reino é um reino de amor. E onde se lê amor, se lê compaixão, se lê misericórdia, se lê cuidado. Mas, por outro lado, há um outro reino que nós vamos chamar aqui de império. Existem grandes diferenças entre reino e império. O império das trevas. Ou você pertence a um, ou você pertence a outro. Ou está sentado no trono, quando eu falo trono, é o seu coração. Você tem um trono. O seu coração é um trono, onde você pode estabelecer nele como rei, o Senhor Jesus, como o Senhor da sua vida, aquele que vai dirimir a sua vida, aquele que vai reinar em você, ou você vai pertencer ao império das trevas, que te torna preso à luxúria, a prazeres, mas preso e escravo do pecado. Falando da questão império, reino, será que Paulo, ao
escrever essa carta, ele sabia exatamente do que estava falando aqui, ele sabia. Porque Paulo, ele era um cidadão romano, ele vivia também à mercê de um império, que era o Império Romano. Ele sabia a diferença dos dois. E nós precisamos entender que o império, geralmente, ele é estabelecido à base da força, do poder bélico. O seu objetivo, o objetivo de um imperador é conquistar o maior número de territórios e subjugar gente ao seu senhorio. Ele impõe a sua cultura e muitas vezes mata não somente a cultura, mas a língua, a religião e valores do outro. Assim que o império é estabelecido, e na história da humanidade, a humanidade já passou por diversos tipos de impérios, e a Bíblia narra, porque a Bíblia se dá dentro de um contexto histórico, e dentro desse contexto histórico você vai ver o povo de Israel sendo cativo por império. Nós vemos que o Império Assírio, quando da divisão do reino de Israel, após a morte de Salomão, o reino de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul. E o reino do norte, chamado de Israel, a capital era Samaria. Reino do sul, chamado de Judá, a capital era Jerusalém. O reino do norte foi conquistado pelos assírios. Os assírios entram e descaracterizam tudo. A modalidade de domínio era algo terrível. Eles retiravam os cativos, os escravos, jogavam em outros territórios, traziam outros povos bárbaros, enfim, que também conquistados, e jogavam. Por isso que Samaria foi descaracterizada e houve uma mestiçagem muito grande, a ponto de haver no tempo de Jesus aquela briga entre judeus e samaritanos, porque o samaritano não era de uma linhagem pura. Mas o próprio povo judeu do Reino do Sul também passou pela ação do império. Em 587 a.C., Jerusalém caiu pelo Império Babilônico. E os nobres e muitos foram arrastados para a Babilônia. E lá na Babilônia choravam, simplesmente porque não ouviram o que Deus dizia. O Senhor, Deus, Ele levantava profetas Jeremias e outros profetas para falar, olha, voltem para o Senhor, e não adiantou nada. Então foram cativos. Vemos essas ações. E na época de Jesus, o Império Romano, que para muitas vezes manter a Pax Romana, usava de uma certa política. Você já ouviu da política de pão e circo, né? Para manter o povo cativo, mas na paz feliz. Então, jogavam o povo numa arena e ali matavam outros, ali leões comiam rebeldes, enfim, e naquele mesmo momento era jogado pão para manter uma paz. Império, movido pela força. Mas, entretanto, existe um reino. E aqui nós queremos falar do reino, ele é diferente. Se a visão do imperador é subjugar, impor seus valores, manter escravos cativos, a visão do rei é outra. O rei, ele quer a paz do seu reino. Ele vai cuidar do seu reino. Ele vai erguer as muralhas do seu reino para que o seu reino esteja protegido pelas suas fortalezas. O reino, diferentemente do império, ele é estabelecido assim de uma forma legítima. A lei que impera é a lei, vamos dizer assim, a lei do amor. Geralmente, o direito de herança do trono pertence ao filho. Há uma sucessão de pai para filho, todos buscando que haja paz no seu reino. O justo rei, ele vai governar em favor do seu próprio povo. Ele não está interessado em grandes territórios, mas sim em manter o bem-estar da sua gente, em manter o seu povo em paz. É até possível que ele se envolva em lutas, mas para preservar o seu povo. Então caracterizamos aqui um pouco o que é um império e o que é um reino. Eu falei no início que nós ou estamos num império ou estamos envolvidos com o reino.
E é isso que você deve se perguntar. Porque, na realidade, no mundo espiritual existe, conforme o próprio Paulo coloca aqui, o império das trevas. Esse império das trevas milita contra as vidas. E vidas que buscam até mesmo se aproximar do reino da luz. Mas também esse império das trevas, ele fica tentando afastar aqueles que já estão no reino da luz. Ele tenta saquear o reino da luz para afastar você e te tornar cativo ao pecado. Então, em outras palavras, há um império que é capaz de prender, subjugar e escravizar vidas. Manter pessoas cegas no entendimento, para que não vejam a revelação de Deus. Porque reino das trevas, trevas subentende cegueira. As pessoas que pertencem ao reino das trevas, elas são cegas espiritualmente e não conseguem entender, interpretar a revelação da palavra de Deus, o que o Senhor Jesus Cristo já fez por eles, que foi morrer na cruz do Calvário. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer assim, olha, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, padece no maligno. O império das trevas, ele tenta todo o tempo contaminar culturas, religiões, comportamentos. E nós vemos na sociedade brasileira o que está acontecendo. Estão querendo legitimar alguns valores que estão invertidos. E muitas vezes ele age com violência, mas às vezes o império das trevas age de forma sutil, porque o Satanás, ele se faz de anjo de luz, diz a palavra de Deus. Satanás, esse que está sentado no trono do império das trevas, esse age como anjo de luz, para te enganar e para manter cativo os seus. E a pergunta que eu faço está aí na imagem. Qual a pergunta? Quem conquistará o seu trono? Quem está no seu trono? Quando eu digo trono, eu me refiro ao seu coração. Nessa guerra espiritual entre o império das trevas e o reino da luz, na verdade, você tem que entender que o império das trevas, ele já está vencido. Já foi determinado pelo Senhor o seu fim. Mas, enquanto estivermos aqui, até o Senhor Jesus Cristo voltar, esse império, ele vai lutar para te tirar da graça, para te afastar do caminho, para te afastar do reino. E vai procurar manter aqueles que já estão afastados, para não perder contingentes. É essa a grande verdade. Na verdade, esse império já sabe que não triunfará, pois já foi decretado o seu fim. Entretanto, nas batalhas diárias, ele tenta conquistar pela força alguns corações que são tronos desprotegidos. Por que tronos desprotegidos? Porque ali não está sentada o Senhor da luz, o Rei dos Reis. Há muito tempo esse conflito existe. As trevas e a luz. Deus é mas infinitamente superior a Satanás. Não existe esse dualismo. A qualquer momento ele pode terminar. Mas a verdade é que Deus já decretou o fim do inimigo das nossas vidas, chamado de adversário, já está decretado. Mas a igreja militante, que é o exército de Deus, que pertence ao reino de Deus, ela continua batalhando, porque a igreja militante, ela milita. Cabe a essa igreja continuar caminhando. O que diz o Senhor? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja está militante, está marchando, está arrombando as portas do terreno do inimigo, para tirar de lá pessoas que estão cativas. Então, existe esse conflito. É uma batalha espiritual, a qual eu e você fazemos parte. Mas o mais importante é a gente definir o seguinte: pensar
no que nós perguntamos aqui. Quem está sentado nesse trono, que é o nosso coração? Vamos pensar aqui no Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que quando Jesus Cristo nasceu, em Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então sabemos que o reino do Senhor Jesus Cristo é um reino de luz. João, no capítulo 1, no versículo 9, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, ele fala ali: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor? Como Senhor da sua vida? Como seu Rei soberano? Aquele que vai dirigir seus passos? Você já tomou essa postura? Porque a todos que assim tomam essa postura de receber o Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, esse é chamado de filho de Deus. Porque o reino do Senhor Jesus Cristo é um reino feito de príncipes, não bastardos. O Senhor Jesus Cristo, ele te conquistou essa filiação. Quando você entra no reino, você se torna filho de Deus. Portanto, príncipe desse reino, mas também um soldado desse reino para militar, para trazer mais vidas para a luz. Esse foi o grande golpe no império das trevas, porque o mundo jazia em trevas e de repente nasce Jesus, projeto de Deus para salvar a humanidade. E ele veio estabelecer a luz. Um outro golpe é quando eu e você um dia nascemos de novo. Quando eu e você recebemos o Senhor Jesus Cristo, tivemos esse encontro pessoal com o Senhor, Jesus diz: olha, esse nasceu de novo. O que ele vai dizer assim para Nicodemos? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires, e eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Cada um de vocês receber o Senhor Jesus Cristo. Se você recebeu o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor da sua vida, você foi uma baixa para o inferno. Você foi uma baixa, foi uma perda do império das trevas. Esse império das trevas, nele estão todos aqueles que ainda não tomaram essa posição de servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas dura essa palavra, pastor? Porque antes de Cristo, olha só o que a palavra nos diz, o que nós éramos antes de Cristo. Diz assim em Efésios 2:2, em outro tempo, e noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu e você, antes de recebermos o Senhor Jesus Cristo em nosso coração, tal qual o texto que nós lemos, vivíamos em desobediência e, portanto, nós pertencemos a um império das trevas. Colocado aqui, vivíamos no mundo conforme, segundo as orientações, as diretrizes do príncipe das potestades do ar, que é o inimigo. Mas depois que Cristo entrou em nossa vida, ele despojou esses principados, ele despojou as potestades que dominavam sobre nós. E não somente isso, ele triunfou sobre os principados. Mais uma perda do império das trevas. Colossenses 2:14 e 15 vai dizer o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Paulo está dizendo o seguinte: o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, ele derrotou por mim e por você a ação do inimigo. Ele derrotou o império das trevas. Ele destruiu o poder da morte. Hebreus 2,14 diz:
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte dele, Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o imperador das trevas, o diabo, ele tinha um domínio de a qualquer momento exterminar qualquer um. Esse poder ele tirou. Jesus Cristo, nas mãos de Jesus Cristo está a morte e a vida. Hoje o inimigo não pode de forma nenhuma tomar voluntariamente a atitude de tirar a sua vida. Você entende isso? E se isso acontece, é por permissão. Somente com a permissão do Rei dos Reis, o inimigo pode fazer e agir de qualquer maneira. Ele não tem autorização para sequer tocar no seu ungido. Ele não pode tocar em você, que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas é verdade? Mas por que eu estou sofrendo tanto, pastor? Por que tantas lutas estou atravessando? Uma coisa, outra coisa. Olha só o que diz o texto em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não peca, mas pastor, eu peco a todo instante. Você peca e é perdoado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo Jesus. Jesus fala, aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Permanecei no meu amor. Meu querido, vai valer a pena você permanecer no amor de Cristo, você permanecer fiel, ainda que as lutas, ainda que o diabo tente com seus dados inflamados afetar a sua vida, ainda que o Senhor muitas vezes permita que ele tenha acesso em alguma área da sua vida. Saiba que Deus tem os seus propósitos, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece, é assim que a gente se firma, sendo fiel, sendo obediente à palavra. Agora vamos voltar ao versículo-chave. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Por que ele fez isso? Porque eu e você somos especiais. Por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que agora está vazia? Porque você é especial para Deus. Por que você é especial? Porque foi Ele. Ele tem um direito de criação. Ele te criou. E agora Ele te chama para um novo nascimento nele. Mas por quê? Porque Ele te ama. A cruz é sinônimo de amor para o cristão. Você entende isso? A cruz é sinônimo de amor. Foi a maior demonstração de amor de alguém que morreu por aqueles que não eram dignos. Morreu por aqueles que não eram merecedores. Morreu pelos seus inimigos. Jesus naquela cruz, Ele amou os seus algozes. Ele amou os seus algozes que debochavam, que repartiam as suas vestes, que haviam cravado Ele na cruz. Ele amou e falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amor. A cruz é sinônimo de amor. E foi na cruz, sim, conforme o texto que nós lemos, que primeiramente, visto que Ele nos libertou, ou seja, Ele nos libertou do império. Primeiro ato do Senhor Jesus Cristo na cruz foi trazer para nós libertação. E libertar significa salvar. Libertar de algum tipo de servidão ou de escravidão. O verbo libertar também significa livrar do perigo. Ele nos libertou, amém? Essa expressão libertou confirma que a obra de libertação foi absolutamente consumada na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Senhor foi capaz de trazer libertação para todos. Todos que queiram se posicionar e queiram reconhecer esse sacrifício de amor em sua vida. Mas não foi somente isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ou seja, existe um ato aqui. Ele nos tirou de uma geografia para uma geografia espiritual ou para uma outra geografia. Ele nos tirou de um império
de dor, sofrimento, escravidão, pecado, que conduz à morte, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Deus não apenas nos retirou de uma região de morte, não. Ele nos transportou para o reino de luz, o reino de seu Filho amado. Jesus Cristo, ao ser batizado por João, naquele momento, uma voz do alto diz: esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. E esse amor, esse grande amor, que nos constrange, me constrange, e deve te constranger também, porque eu reconheço que não sou um merecedor, foi nesse amor que Ele me alcançou e quer te alcançar. Foi nesse amor que Ele nos transportou, Ele nos deslocou, Ele nos transladou do poder de Satanás para o senhorio do Senhor Jesus Cristo, das trevas para o reino de luz, da escravidão dos pecados para a liberdade, de um estado de condenação para a remissão de pecados. Essa obra toda Jesus Cristo fez naquela cruz, por mim e por você. Então, na vida do cristão, essa obra da cruz, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, existe um antes e existe um depois. Porque antes você estava no império das trevas, sob o domínio cruel do opressor Satanás. Mas agora você foi transportado, você foi liberto dessas trevas, e agora você anda num caminho de luz, num caminho de paz, num caminho de vitória, porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou. Lutas tem, pastor? Tem. Jesus Cristo vai falar: olha, tereis aflições, serão perseguidos, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o que Ele tem para nós, o que Ele nos conquistou, não se refere somente a essa vidinha medíocre, terrena, que passa tão rápido. E a gente se apega tanto a essa vidinha terrena, se apega tanto às nossas coisinhas. A gente se apega, não vamos levar nada, e ela passa como um sopro. Rapidamente você chega aos 50, daqui a pouco você está indo, e seus filhos estão crescendo. É assim, diz a palavra, nossa vida é um breve conto. Então já vimos aqui que Ele nos libertou, Ele nos transportou para o reino, para o seu reino de luz, mas o texto continua dizendo que Ele nos redimiu. Redimir significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Você estava preso, você estava cativo na malha de Satanás, em pecado, cujo salário do pecado é a morte. Eu e você estávamos nessa condição. Jesus Cristo pagou esse preço, derramou o seu próprio sangue por mim e por você. Existe uma palavra que Ele diz na cruz: tetelestai. Pastor uma vez pregou aqui, pastor Eliseu. O que significa tetelestai? Está consumado. Ou seja, o escrito de dívida que havia contra você foi totalmente pago. Você foi redimido. Tetelestai. Você não pertence mais ao inimigo. O inimigo não pode mais te prender. Você não está mais cativo. Você foi liberto. Você foi redimido. Agora, nenhuma condenação e nenhuma acusação do inimigo pode te afetar. Como diz Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, se é Ele que age em nosso favor, se é o Rei dos Reis que é por mim, quem é Satanás? O poder da cruz de nos transportar para outro reino, de nos redimir, de nos libertar, não parou aí. Ele nos perdoou. No qual, diz assim o texto que nós lemos, no qual nós temos a remissão dos nossos pecados. A obra da cruz removeu a barreira entre Deus, o Deus Santo, e o homem pecador. Quem era o homem para se apresentar diante de Deus? Os próprios judeus, havia ali um sumo sacerdote. Só ele poderia entrar anualmente e levar uma oferta pacífica no altar de Deus. E o povo não podia se aproximar. Mas Jesus Cristo, Ele se fez o Cordeiro Santo. Ele, ao morrer, ao derramar seu sangue, diz que o véu do templo se rasga e já não havia mais divisão, não havia mais separação. Agora eu e você
podemos ir diretamente no santo lugar, no santíssimo lugar, no santo dos santos, e gritar: Senhor, socorra-me, Senhor, perdoa-me. Você peca, você deve se arrepender e deve voltar. E você já não precisa de ninguém para conduzir a sua pombinha pelo seu pecado, o seu cordeiro, que era assim antigamente. Era a morte do animal, o sangue do animal que iria cobrir, mas não. Agora você mesmo se apresenta diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no seu culto, na sua devocional, e fala: Senhor, me perdoa porque me distanciei. Amém ou não? Eu quero fechar aqui. O Senhor, Ele cancelou esse escrito de dívida que havia contra nós, diz Colossenses 2,14, e o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente isso na cruz. Foi na cruz que o Senhor Jesus Cristo nos conquistou. A cruz nos atrai a este reino. Por isso, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, diz Romanos 8. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Fazemos parte de um reino, o reino da luz, e temos o Senhor Jesus Cristo como nosso soberano. Mas esse soberano, ele quando bate na sua porta, ele vai falar lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear, vou ter comunhão com Ele. Você tem que abrir a porta do seu coração para sair do reino das trevas. Você tem que permitir que o Senhor Jesus Cristo, esse soberano, se assente no centro das suas vontades, no centro das suas emoções, no centro dos seus pensamentos. Se assente no seu coração, para que Ele ali, no seu coração, possa dar as diretrizes de uma vida que, independente de lutas, vale a pena ser vivida. Vale a pena ser vivida? Em Cristo Jesus. Porque o imperador das trevas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Filho de amor, do reino da luz, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos dar uma vida abundante. Mas só que Jesus, Ele quer sentar no seu coração, mas é necessário que a gente entregue a esse soberano todas as áreas da nossa vida. Ele quer ser o primeiro na sua vida, Ele quer ser prioridade na sua vida. Sabe por quê? Porque é o melhor. Você se entregando ao Senhor de forma integral, corpo, alma, espírito, de forma integral, entregando todo o seu ser ao Senhor Jesus Cristo. Você vai experimentar, diz a palavra, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.